Olá a todos, bom dia. Dando sequência aos nossos vídeos, nós estamos fazendo uma série falando sobre flutuadores hidráulicos. E nós apresentamos alguns vídeos anteriores apresentando o dimensionamento de floculadores horizontais e hoje nós vamos falar sobre floculadores verticais. Qual que é o objetivo principal do vídeo? É nós mostrarmos como que é possível nós calcularmos o número de chicanas em floculadores hidráulicos de fluxo vertical, dado que eu queira atingir um certo gradiente de velocidade. Nós já fizemos um vídeo semelhante a esse, falando sobre floculadores horizontais. Agora, nosso objetivo vai ser falarmos sobre floculadores verticais. Uma breve recordação do que nós tratamos anteriormente. Vamos tentar nos situar. Nós sabemos que no tratamento de águas de abastecimento, nós temos basicamente duas grandes tecnologias de floculação: floculadores mecanizados e floculadores hidráulicos. Os floculadores hidráulicos, eles podem ser classificados em floculadores de fluxo vertical ou de fluxo horizontal. O que significa isso? O floculador hidráulico, qual que é a essência? Eu doto o meu floculador de um certo número de chicanas ou canais de escoamento, de tal forma que eu consiga fazer com que esse floculador ele tenha uma certa perda de carga e esta perda de carga me proporcione a ocorrência de um certo gradiente de velocidade. Se eu fizer a disposição das minhas chicanas de tal modo que o fluxo seja horizontal, eu tenho um floculador de fluxo horizontal. Mas eu posso dispor as minhas chicanas verticalmente, de tal modo que eu crie um padrão de escoamento na minha unidade que seja um escoamento ascendente e descendente. Então nós temos um floculador de fluxo vertical. Bom, o que acontece em ambos os floculadores hidráulicos? Seja de fluxo horizontal, como vocês estão vendo nessa figura, ou de um fluxo vertical, como sendo nessa figura. Qual que é a essência de um floculador hidráulico? É a existência de uma perda de carga. Ou seja, eu vou construir o meu floculador com um certo número de chicanas, de tal forma que eu crie uma perda de carga e esta perda de carga estará associada a uma certa vazão. E esta perda de carga é que vai ser responsável pela ocorrência de um certo gradiente de velocidade. Essa figura mostra um floculador de fluxo horizontal. Como vocês podem perceber, eu tenho as minhas chicanas dispostas de tal forma que eu tenha o escoamento horizontal na minha unidade. E eu vou ter a ocorrência de perda de carga. E essas perdas de carga vão acontecer aonde? Nas curvas 180 graus e nos trechos retos. Essa, portanto, é a essência de um floculador hidráulico, seja de fluxo horizontal, seja de fluxo vertical. O problema dessas unidades, o que acontece? Quando eu vou dimensionar essas unidades, o que eu quero? A ocorrência de um certo gradiente de velocidade. Quais são os parâmetros de projeto clássicos de sistemas de floculação? Eu quero gradientes de velocidade que normalmente estejam situados entre 80 segundos a menos 1 a 20 segundos a menos 1. É um valor clássico de projeto. Normalmente a recomendação é que esses gradientes eles sejam escalonados e decrescentes, de montante para jusante, ou seja, eu quero um gradiente maior no início para favorecer a agregação, menor no fim, de tal forma que eu evite a ruptura do floco. Eu preciso de um tempo de detenção. O tempo de detenção, normalmente em sistemas de floculação, quando ele está associado ao tratamento convencional de águas de abastecimento, ele fica na faixa de 20 a 40 minutos. O parâmetro G vezes T, que é a multiplicação do gradiente de velocidade pelo tempo de floculação, normalmente situa-se entre 3 vezes 10 a quarta até 2 vezes 10 a quinta. É um parâmetro que me conjuga tanto o gradiente de velocidade como me conjuga o tempo de floculação. A recomendação é que normalmente o parâmetro G vezes T situa-se entre 3 vezes 10 a quarta a 2 vezes 10 a quinta. E aí, quando nós estamos falando de floculadores hidráulicos, nós temos alguns parâmetros de projeto específicos. As velocidades nos canais normalmente situam-se entre 0,1 a 0,4 metros por segundo. A velocidade nas curvas, a recomendação é que ela seja da ordem de 2/3 da velocidade nos canais. E existe uma recomendação que não é exatamente uma recomendação de projeto, mas ela é muito mais operacional, é que a distância mínima entre as chicanas situa-se em torno de 0,6 metros para fins de manutenção, de acesso do operador, para fins de limpeza e etc. Nem sempre eu consigo.
E aí, como eu tenho a ocorrência de perdas de carga, normalmente a gente recomenda para cálculo das perdas de carga nas curvas 180 graus, a gente recomenda um coeficiente de perda de carga da ordem de 3,2. Normalmente o K em curvas 180 graus varia de 2,5 a 4. A gente recomenda um valor típico de projeto, é um valor de K em torno de 3,2. A altura da lâmina líquida é um parâmetro importante de projeto, e em floculadores de fluxo vertical, a altura situa-se de 3 a 4,5 metros. E no floculador hidráulico de fluxo horizontal, essa altura fica na faixa de 0,8 a 1,5 metro. E aí é um parâmetro de projeto relevante. E o que acontece? Eu preciso, quando eu vou dimensionar um floculador hidráulico de fluxo vertical, eu preciso dispor de um certo número de chicanas de tal modo que eu consiga proporcionar, que eu consiga ter um certo valor de gradiente de velocidade. E aí existe uma expressão que me permite estimar esse número de espaçamentos, ou número de chicanas, o N. Ela é função do tempo de detenção hidráulico, é função do coeficiente de viscosidade dinâmica do fluido, do gradiente de velocidade que eu quero atingir, que eu quero obter, do meu K, que é o meu coeficiente de perda de carga, massa específica do fluido e altura útil do meu floculador. E aqui entra um fator, uma grandeza chamada P ΔH, que é uma porcentagem da perda de carga que está associado à ocorrência de perdas de carga distribuída. E eu mostro esta expressão, mostrei em vídeos anteriores, mas eu apenas mostrei essa expressão. Eu não demonstrei. Então, na verdade, qual que é o objetivo desse vídeo, essencialmente hoje? É nós demonstrarmos, deixa eu colocar aqui, é nós demonstrarmos esta equação. O meu objetivo, portanto, é mostrar qual que é a origem desta expressão. Então, eu vou fazer a demonstração dessa expressão. Da mesma forma que eu fiz a demonstração em um vídeo anterior, da mesma expressão que me permite calcular o número de canais ou o número de chicanas em floculadores hidráulicos de fluxo horizontal. Então, o meu objetivo é demonstrar esta expressão. E como é que nós vamos fazer isso? Vamos pegar um floculador hidráulico de fluxo vertical, um corte, e vamos identificar as dimensões básicas que nós temos. Vamos admitir que esse floculador tenha um comprimento L e que tenha uma altura útil H minúsculo. Ou seja, eu vou partir do pressuposto que as dimensões geométricas do floculador são conhecidas: largura, comprimento e altura. Eu vou chamar o comprimento, chamar o comprimento de L e vou chamar a altura de H, a altura útil do meu floculador de fluxo vertical. Eu tenho as minhas chicanas dispostas verticalmente, de tal forma que eu tenho a vazão de entrada e aí o escoamento vai se processar sempre do tipo descendente, ascendente, descendente e ascendente. E aí é onde vão acontecer essas perdas de carga significativas? Nos trechos retos e nas curvas 180 graus. Essa é a ideia. Então agora eu tenho uma unidade cujo escoamento ele é sempre ascendente e descendente. É um floculador de fluxo vertical. E eu tenho entre as chicanas um espaçamento que eu vou indicar por E minúsculo. E eu vou chamar de espaçamento entre as chicanas. E aí agora nós vamos começar a bolar como é que nós vamos obter a nossa expressão. Veja, o raciocínio é semelhante ao que nós fizemos anteriormente. Passo 1, eu vou fixar o gradiente de velocidade. Eu fixo o gradiente. O gradiente de velocidade, portanto, é conhecido. O G é conhecido. Fixo o G. Segundo, eu preciso conhecer as características geométricas da unidade. Ou seja, comprimento, largura e altura, elas são conhecidas. Ou seja, suas características geométricas são conhecidas. Bom, o que acontece? Eu sei que o meu gradiente de velocidade, por definição, é uma potência dissipada no escoamento por unidade de volume. E aí tem como um fator aqui dentro o meu coeficiente de viscosidade dinâmica do fluido. Portanto, potência é igual a μ, gradiente é igual a potência dividido por μ, dividido pelo volume, e a raiz dessa grandeza. Num sistema hidráulico, a potência ela é calculada a função da vazão e de uma perda de carga. O que eu vou fazer aqui? Eu vou isolar a potência. Então, o que é a potência dissipada no escoamento? É o gradiente ao quadrado, μ, vezes o volume, aonde está se processando esse gradiente de velocidade. Essa expressão, lembrando,
ela tanto vale para floculador de fluxo horizontal, para floculador de fluxo vertical, vale para floculador mecanizado. Essa expressão é universal quando nós trabalhamos com o conceito de gradiente de velocidade em sistemas de floculação ou em misturas rápidas, também sejam hidráulicas ou mecanizadas. O que é esta potência? É a potência dissipada no escoamento. Bom, então vamos partir desta expressão e aí nós sabemos que num sistema hidráulico a potência dissipada no escoamento ela é função da massa específica do fluido, vezes a aceleração da gravidade, vezes a vazão e vezes uma perda de carga total que deverá estar acontecendo na unidade. Esta é a expressão que nos permite calcular a potência dissipada no escoamento para um sistema hidráulico. Bom, então o que acontece? Isso aqui é a expressão que me permite calcular a potência dissipada num sistema hidráulico. Então, o que é esta perda de carga? Esta perda de carga, portanto, vai ser a potência dividido por ρg vezes Q. Ρ, massa específica do fluido, G, a aceleração da gravidade e Q, a vazão. Então, nós temos a perda de carga total. Só que, por sua vez, nós sabemos que esta potência dissipada no escoamento é o gradiente ao quadrado vezes μ vezes o volume. Então, esta perda de carga, ela pode ser calculada agora diretamente em função do gradiente de velocidade. O que é essa perda de carga? É um g ao quadrado vezes μ vezes o volume, dividido por ρ, dividido por g, dividido por Q. O que é que significa isso? Ora, na verdade, se eu impuser um gradiente de velocidade e se eu tiver um certo volume aonde esse gradiente está sendo, onde ele está ocorrendo, aonde ele está acontecendo, eu consigo calcular a perda de carga requerida de tal forma que eu atinja esse valor de gradiente de velocidade. Essa expressão vale para um sistema hidráulico. Por que eu estou trabalhando essa expressão? Porque aqui eu tenho G. O G está aqui. O G é uma primeira grandeza que eu quero que, de alguma forma, eu preciso explicitar. Só que eu preciso colocar nessa expressão agora alguma coisa que me relacione esse número de chicanas que eu tenho num floculador de fluxo vertical. Passo 3, o que eu vou fazer? Agora eu vou dizer o seguinte, olha, esta perda de carga que eu preciso num floculador hidráulico de fluxo vertical é uma perda de carga total. Essa perda de carga total, ela compreende uma perda de carga distribuída e uma perda de carga localizada. Eu vou admitir que uma porcentagem desta perda de carga total seja ocasionada por uma perda de carga distribuída. Normalmente a perda de carga localizada ela é preponderante em relação à perda de carga distribuída. Então a gente normalmente admite que em floculadores hidráulicos, sejam de fluxo horizontal, sejam de fluxo vertical, normalmente a perda de carga distribuída compreenda em torno de 10 a 25% da perda de carga total. Por que eu vou fazer isso? Porque eu vou dizer que essa perda de carga total, portanto, é a soma de uma perda de carga distribuída mais uma perda de carga localizada. Só que eu vou dizer que a perda de carga distribuída é uma parte da perda de carga total. Ou seja, é função de alguma grandeza, de 10 a 15, de 10 a 25%. Então daí surge esse número, esse valor, essa grandeza chamada P ΔH. O que é esse P ΔH? É um número entre 0 e 1 que me corresponde a uma porcentagem da perda de carga total que é uma porcentagem da perda de carga total que me compreende a perda de carga distribuída e que normalmente é da ordem de 10 a 25%. Portanto, esse P ΔH, ele é um número que vai variar entre 0 e 1. Portanto, a minha perda de carga total, ela é igual a perda de carga total vezes P ΔH mais a perda de carga localizada. Portanto, se eu isolar a perda de carga localizada, o que é que eu tenho? A minha perda de carga localizada, ela é igual à perda de carga total menos a perda de carga total vezes P ΔH. Na verdade, eu só passei esse termo para lá. Agora eu vou isolar. E eu vou dizer que a minha perda de carga localizada é igual à perda de carga total vezes 1 menos P ΔH. Ou seja, é álgebra básica. Bom, mas por que eu estou fazendo isso? Porque o que, na verdade, vai me ocasionar um gradiente de velocidade é a perda de carga total. Mas eu tenho como calcular essa perda de carga localizada. Por quê? Porque a perda de carga localizada que eu tenho num floculador hidráulico de fluxo vertical,
ela nada mais é do que um K que vai multiplicar um termo cinético. Esta é a perda de carga, é a forma que nós utilizamos para calcular a perda de carga localizada em curvas 180 graus, em singularidades. É um K, coeficiente de perda de carga, vezes um termo cinético, um V ao quadrado sobre 2G. Esse termo de velocidade é a velocidade na curva. Só que num flutuador hidráulico de fluxo vertical, eu tenho N curvas. Eu tenho um certo número N de curvas. 10 curvas, 20 curvas, 30 curvas. Aqui eu tenho uma, tenho duas, tenho três, tenho quatro, e assim sucessivamente. Ora, mas acontece que a unidade de fluctuação ela deve apresentar N canais de escoamento. Então, por exemplo, nessa figura, o que eu tenho? Tenho um canal, dois canais, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 canais de escoamento. Só que esses 9 canais de escoamento vão me proporcionar 8 curvas, N-1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 curvas. Portanto, na verdade, esse número de curvas, o que ele é? Ele é o número de canais N menos 1. Então, eu vou substituir agora esse NC, eu vou substituir por N menos 1. Portanto, a perda de carga localizada num flutuador hidráulico de fluxo vertical é igual a N menos 1 vezes K vezes o termo cinético, V ao quadrado sobre 2G. Veja que aqui agora está surgindo o N. Olha o N aqui. E eu vou querer colocar esse N em função do gradiente de velocidade. Bom, continuando. O que eu tenho aqui é a velocidade na curva. E aí lembra que uma das hipóteses de dimensionamento de flutuadores hidráulicos é que a velocidade na curva seja aproximadamente 2/3 da velocidade nos trechos retos. O que é que significa isso? Velocidade na curva é igual a 2/3 da velocidade no trecho reto. Então eu vou substituir agora esta expressão aqui. Isso vai me permitir ficar com ΔHL, perda de carga localizada, igual a N-1 vezes K. Agora 2/3 ao quadrado. Isso vai dar origem a 2/9, velocidade no trecho reto, ao quadrado, dividido por G. Por que 9? Porque 3 ao quadrado vai dar origem a 9. Isso aqui 2 vai ser 2 ao quadrado, vai dar origem a 4. Só que eu vou cancelar com esse 2, então dá origem ao 2/9 aqui. E agora eu estou associando essa perda de carga localizada a uma velocidade no trecho reto. Agora, o que é a velocidade no trecho reto? É uma vazão dividido por uma área. E agora, que área que é essa? Que área que é essa? Essencialmente, a área é esta dimensão, é a distância entre as chicanas, E minúsculo, vezes a largura do meu flutuador, largura B. Porque veja que o escoamento está se processando nesse sentido. Então, a minha área de escoamento é E vezes B, onde B é a largura do flutuador. E aí nós temos que entender essa largura do flutuador como sendo a dimensão do flutuador que está situado paralelo à disposição das chicanas. Isso é que nós subentendemos como sendo a largura do flutuador. Agora o que eu vou fazer? Eu vou começar a trabalhar de tal forma a estimar o que é esse E. Ora, mas o que é o E? E é a distância entre as chicanas. Se o meu flutuador tem um comprimento útil L, e se eu tenho N chicanas, o que é E? É L dividido por N. Agora eu vou substituir este termo aqui. Ou seja, isso vai ficar que a velocidade no trecho reto é igual a vazão dividido por uma área, vazão dividido por E vezes B. Vou tirar agora o E daqui e vou substituir por L sobre N. Isso vai dar origem a vazão vezes N dividido por L vezes B. E agora eu vou substituir esta velocidade no trecho reto aqui dentro. Ou seja, eu tenho esta expressão e vou substituir aqui dentro. E aqui vai dar origem a uma vazão ao quadrado, um N ao quadrado, um L ao quadrado, um B ao quadrado. E agora eu vou começar a trabalhar melhor esta expressão agora. Mas veja que agora eu tenho o meu N aqui dentro, que é justamente a variável que eu quero explicitar, que é o número de canais, é o N. Vou fazer uma outra hipótese.
Bom, N normalmente é muito alto. O número de chicanas ou o número de canais é 14, 20, 25, 30, depende do gradiente de velocidade. O que acontece? Para a gente poder facilitar a nossa expressão, n-1, eu vou admitir que ele seja aproximadamente igual a n. Por quê? Porque 19 e 18 são números muito próximos. 22 e 23 são números muito próximos. Como n é alto, eu vou admitir, portanto, que n-1 é aproximadamente igual a n. Então, eu vou poder escrever que esta perda de carga localizada ela é igual a K vezes 2 nonos, vazão ao quadrado, n ao cubo, dividido por g, ele é ao quadrado, b ao quadrado. E agora fica muito mais fácil, porque o que eu vou fazer aqui? Eu vou explicitar o n. Ou seja, eu já tenho uma expressão mais simples. Agora eu digo, puxa, mas eu quero o n. Ah, mas o n eu tenho. Agora, o que eu tenho aqui é perda de carga localizada. Mas eu sei que a perda de carga localizada ela está associada com a perda de carga total. A perda de carga localizada é a perda de carga total vezes 1 menos aquele P delta H. Vou substituir. Vou tirar a perda de carga localizada daqui. Porque, veja, o gradiente ele está associado a uma perda de carga total. O que nós calculamos é a perda de carga localizada, mas eu estou admitindo que uma parte da perda de carga total é perda de carga distribuída. Então, o complemento está associado à perda de carga localizada. Então, aparece aqui o ΔH, 1 menos P ΔH, P ΔH, e essa é a minha grandeza. Vou trabalhá-la. Vou isolar o N. Agora eu tenho a minha expressão, agora eu vou pegar esse N aqui e vou isolar. Se eu isolar o N, o que é que eu tenho? 9 vezes G, vezes B ao quadrado, a largura do meu floculador, L ao quadrado, o comprimento do floculador, vai multiplicar 1 menos P ΔH, vai multiplicar pela perda de carga total, dividido por 2K, vazão ao quadrado, tudo isso elevado a 1/3. Olha a minha expressão aqui. Só que esta expressão está em função de quem? Da perda de carga. Eu preciso agora tirar a perda de carga daqui. Eu preciso tirar a perda de carga. Mas o que é a perda de carga mesmo? A perda de carga total está associado com o gradiente de velocidade, o μ, volume, dividido por ρg vezes Q, que nós vimos lá anteriormente. Eu vou tirar agora, vou pegar esta expressão e vou substituir aqui. Por quê? Porque aqui eu elimino a perda de carga. E aqui entra o gradiente de velocidade. Ou seja, eu quero explicitar o n, função do gradiente de velocidade, está aqui dentro. É difícil fazer isso? Não, agora é só um pouco de álgebra. É mudar um pouco daqui para lá. Vamos lá. Então, o que eu tenho? Eu vou substituir, vou tirar o ΔH daqui e vou colocar essa expressão. E aí me dá origem essa expressão aqui. Olha o g ao quadrado, μ vezes o volume. Bom, mas o que é, na verdade, o volume do floculador? Aonde está ocorrendo esse gradiente de velocidade? É uma largura B, vezes um comprimento L, vezes uma altura H. Ó, eu vou juntar esse termo, eu vou juntar aqui. Veja que aqui eu tenho B, B ao quadrado, vai dar B ao cubo. Eu tenho L, L ao quadrado, vai dar L ao cubo. O H está sozinho, vai ficar H aqui. Vou mexer um pouco melhor nessa expressão. O que eu vou fazer aqui? Eu vou multiplicar o numerador por H ao quadrado. Eu vou multiplicar o numerador por H ao quadrado. E vou multiplicar o denominador por H ao quadrado. Se eu multiplicar por H ao quadrado aqui, isso aqui fica H ao cubo. E aí eu tenho que multiplicar por H ao quadrado também no denominador. Mas o que é isto aqui? H vezes L vezes B é o volume do floculador. Só que aqui todos os termos estão elevados ao cubo. Então isso aqui, o que ele é? É volume ao cubo. Olha aqui volume ao cubo. E olha que aparece aqui vazão ao cubo. O que é volume por vazão? É tempo de detenção hidráulico. Esse termo aqui é tempo de detenção hidráulico. Aí surge quem? O θ aqui. Ou seja, agora nós conseguimos mostrar a origem desta expressão, que me permite calcular o gradiente de velocidade, ou melhor, me permite calcular o número requerido de canais de escoamento que eu preciso dispor num floculador hidráulico de fluxo vertical, de tal forma que eu consiga ter um gradiente de velocidade.
Então, olha o N aqui. Então, fazendo explicando a expressão como um todo. O que é o N, portanto? É o número de canais. Ele é função do 9, o tempo de detenção ao cubo, e aí tem que ter cuidado, porque este θ, essa expressão, ela é dimensionalmente correta. Então nós temos que ter muito cuidado com as unidades. Θ ao cubo é em segundos. 1 menos P delta H é um valor entre 0 e 1. Ele é adimensional. Mi é o coeficiente de viscosidade dinâmica do fluido. É uma propriedade do fluido e é função da temperatura. G é o gradiente de velocidade em segundos a menos 1. K, adimensional. Rho, massa específica do fluido em quilos por metro cúbico. E H é a altura da lâmina líquida, H em metros. Portanto, esta expressão ela é dimensionalmente correta. A gente tem que ter muito cuidado quando nós utilizamos essa expressão. E de tal forma que a gente consiga mostrar como é que a gente usa essa expressão, quais serão os nossos próximos passos. Eu vou mostrar um dimensionamento de um fluculador hidráulico de fluxo vertical. Da mesma forma que nós fizemos nos exemplos anteriores. Eu mostrei a mesma expressão que nós utilizamos para estimarmos o número de chicanas para um fluculador hidráulico de fluxo horizontal, nós mostramos para o fluxo vertical. E lá, quando nós falamos de fluculadores hidráulicos de fluxo horizontal, nós fizemos um exemplo de cálculo. Aqui nós vamos fazer o mesmo exemplo. Nós vamos fazer o mesmo dimensionamento, com as mesmas condições anteriores de vazão, características do decantador de alta taxa associado ao fluculador, as características são as mesmas, só que nós vamos fazer agora um dimensionamento de um fluculador hidráulico de fluxo vertical, e aí nós vamos empregar esta expressão que nós demonstramos e que nos permitem estimar, o número de canais que eu preciso no fluculador hidráulico de fluxo vertical. Agora nós vamos fazer um exemplo. Então, o que eu vou pedir para vocês? Que vocês aguardem mais um pouco, mais uns 2, 3 dias. Aí eu vou fazer um novo vídeo, onde nós vamos apresentar esse exemplo de dimensionamento, de como é que nós podemos utilizar a expressão que nós agora demonstramos. Então vocês vejam que esta expressão ela é dimensionalmente correta, ela não é empírica, ela é dimensionalmente correta, ela é determinística. E aí nós explicitamos todas as hipóteses que nós fizemos para a obtenção desta expressão. Então, turma, se porventura alguém tiver alguma dúvida, deixe por gentileza nos comentários. Pode colocar lá nos comentários se alguém tiver alguma dúvida acerca de todos os passos que foram envolvidos na demonstração dessa equação. E se porventura, ou se alguém tiver dúvida, escreve lá, e na medida do possível, eu vou respondendo para vocês e a gente vai conversando. Tá bom? Então, eu agradeço a vocês por terem assistido o vídeo até o final. E aí, se Deus quiser, a gente se encontra nos nossos próximos vídeos. Então, missão cumprida, conseguimos finalmente nós demonstrarmos esta expressão. Então vamos seguir posteriormente para um outro vídeo, onde nós vamos fazer um exemplo de cálculo de um fluculador hidráulico de fluxo vertical. Então, muito obrigado a todos e até os nossos próximos vídeos.